que diferencia uma mulher de outra? O que uma mulher tem que a outra não tenha? O que uma é que a outra não seja? O que valida a mulher como um ser que merece dignidade? Porque parece que a partir do olhar masculino é necessário algo mais para respeitarem o gênero oposto. Também é sabido que nós todos somos divididos em classes sociais e alguns são mais vulneráveis que outros nessa divisão, não só pela classe em que se encontra, mas pelo gênero com o qual se nasce. Em cerca de 2 horas e 19 minutos, a obra conta a história de uma dessas pessoas mais vulneráveis, a Nora. A protagonista é interpretada pela Mike Madison, cujo último trabalho que eu vi foi Once Upon a Time in Hollywood, lançado em 2019. As poucas cenas que ela fez em Once Upon a Time foram muito bem interpretadas e com muita emoção, então eu esperava ver uma boa atuação em A Nora. Realmente essa parte não foi decepcionante. Sobre os demais atores, alguns têm vários trabalhos que eu não conheço e vários desses são russos. Diferente de Emília Pérez, a Nora tomou o cuidado de contratar pessoas russas para fazer papéis de russos. Vejam só que audácia. Por outro lado, A Nora é um filme sobre uma mulher em uma área de trabalho que intensifica a vulnerabilidade em que ela se encontra. Mas foi dirigido e escrito por Sean Baker, um homem. Logo, todo esse filme foi feito a partir de um olhar masculino e isso não deve ser esquecido. De cara a gente vê que o vermelho e o roxo dominam a paleta do filme. Vermelho a gente tá cansado de saber que simboliza paixão, mas também poder, perigo e agressividade. Eu diria que essas são as cores escolhidas para representar o lado da Nora na história. Como ela trabalha com sensualidade, que também envolve um certo poder e ao mesmo tempo levando em consideração o gênero e a classe social dela, ela se encontra em uma posição de maior fragilidade a situações de violência. Já o roxo simboliza nobreza e luxo e é a cor reservada por Ivan, que faz parte da oligarquia russa e que logo entra em cena. Algumas vezes a gente também vê tons de azul que podem significar leveza nos momentos mais alegres do filme, digamos assim. E em outros ele aparece em um tom mais escuro, o que pode evocar o simbolismo de sofisticação e autoridade que a família do Ivan traz. Mas também pode lembrar as cores da bandeira dos Estados Unidos em junção com o vermelho, e são as mesmas cores da bandeira da Rússia, podendo então significar diferente forma como os dois países operam, mas mostrando que o resultado para as classes marginalizadas é o mesmo. Sempre existem os que estão no topo, sempre existem os que estão na base, e o capitalismo nos Estados Unidos não muda isso, porque a chance de mudança vem de uma ilusão de liberdade. A liberdade americana, a liberdade de se movimentar por todas as classes no capitalismo e que não é a realidade para a maioria das pessoas, principalmente as que estão tão na base que é difícil encontrar rotas para sair de lá. As primeiras cenas se passam no clube onde a Nora trabalha como dançarina erótica, pelo que eu entendo. No início, a gente tem quase 1 minuto de nudez feminina contínua, embora parcial. A câmera foca nas mulheres fazendo lap dance em um ângulo que quase esconde os homens, que estão sentados, quase como que protegendo a identidade deles, mas não a delas. Esse início conta essa história dessas mulheres que trabalham como profissão marginalizada, dessas mulheres que estão em uma situação de fragilidade, que se encontram em situações onde elas estão mais vulneráveis a momentos de violência, de agressividade. Mas esse início anda em uma linha muito tênue
entre a crítica que faz e entre cometer o que se critica. Inclusive, eu diria que comete o que se critica, porque expõe essas mulheres mais do que o necessário. Mas não é só sobre a exposição também, é como essa exposição é feita. Ela é feita a partir de um olhar masculino, como quase que romantizando, quase como que glamorizando essa cena. Ah, mas de onde que vem esse glamour? De onde que vem essa romantização? Isso acontece com a composição da cena de forma geral, com as cores escolhidas, com a música escolhida, até mesmo a forma como a Annie, no caso, tá mascando chiclete em uma dessas cenas. Parece tão adolescente, parece uma brincadeira que ela tá fazendo e ela pode sair a hora que ela quiser. Como eu disse, parece um trabalho fácil. E então nós também somos apresentados aos homens que frequentam o lugar de trabalho da Annie. Nos primeiros minutos, um dos homens se diz trabalhador, o outro diz que espera que a família dele não saiba onde ele está. O filme faz um bom ponto em mostrar como a sociedade conservadora só se lembra das mulheres em posição considerada como um mau caminho, como se elas estivessem desviando esses homens tão bons, e nunca lembra dos homens que frequentam esses lugares. Em um momento de descanso, a Nora conversa com uma colega de trabalho e as duas são bem mais genuínas, já que elas não estão mais performando para nenhum homem. Então a amiga dela, eu acho que era a Lulu, ela diz que um dos clientes falou que ela se parece com a filha de 18 anos dele. E depois, ele comprou 5 danças dela. Sem dúvida, todos esses homens se passam por exemplos de parte de uma família tradicional durante o dia. Apesar de que talvez essa seja a família mais tradicional. É o que eu ouvi dizer por aí. E as mulheres aqui, embora elas sejam jovens, a gente vem a saber que a Nora, ela tem 23 anos. Elas sabem muito bem como as coisas funcionam, elas sabem como esses homens são. Mas, na posição em que elas estão, elas se contentam em relevar esses pontos de atrito desde que elas sejam pagas pelo trabalho feito. E é isso, esse é o trabalho delas. Um dos pontos negativos é estarem expostas a homens como esses. Talvez elas devessem receber adicional de insalubridade. Logo na altura do minuto 7, a gente conhece o Ivan. E a primeira impressão que ele passa é de ser um garoto. Um garoto mesmo no sentido de adolescente, embora ele seja maior de idade. E a Annie está novamente performando assim que começa a conversar com o Ivan, que a gente também pode vir a chamar de Vânia. Assim como parece ser com outros clientes, ela não perde tempo em chamar o Ivan para a área VIP. Enquanto ela trabalha em um quarto privado, ela resolve abrir uma exceção para o Ivan, dançando sem a roupa íntima de baixo. Ela diz que é uma exceção porque gostou dele. Mas também ela pede logo no início que ele fique com as mãos embaixo das próprias pernas, de forma que ele não possa tocá-la. Então dá pra ver que ela tá bem acostumada a cuidar dessa segurança. Por outro lado, o que é isso? O que é isso, sabe? É aquilo, eu acho que é mais um ponto que esse olhar masculino da direção trouxe, mostrando a Annie se divertindo com o trabalho dela. E eu acho que, ok, tudo bem, não tô falando que pessoas que trabalham nessa área não possam gostar do que elas fazem, mas esse é um ponto que é reforçado diversas vezes ao longo do filme e parece uma tentativa de relevar as situações de violência que a Nora vive na história. Como quem diz, tudo bem, isso aqui aconteceu, isso aqui foi desagradável, mas ela não saiu perdendo tanto. Ela faz uma coisa que ela gosta, para ela isso não é um grande esforço, ela ainda saiu ganhando de outras formas, ela ainda recebeu muito para fazer isso. E esses pontos aqui, eles foram só detalhes. O que vai contra o que o próprio diretor disse, porque, por exemplo, no discurso do Oscar dele,
porque ele ganhou, né, o Oscar de melhor direção e ele também ganhou o Oscar de melhor roteiro original com a Nora, o que eu achei foi um exagero. De qualquer forma, quando ele aceitou o prêmio, ele disse que ele via elas, né, eu acho que eu me lembro dele ter falado isso. E não é o que parece com esse tipo de cena que ele coloca no filme, não parece que ele tá realmente vendo. Parece só uma desculpa para colocar algo que é feito pro male gaze, pro prazer dos homens que estão assistindo. Mas voltando, a Nora seguindo essa linha, ela parece realmente gostar da companhia do Ivan, mas eu imagino que exista um pouco de tudo ao mesmo tempo, porque sem dúvida é um trabalho que requer uma certa compartimentalização emocional, e como eu disse, ele parece muito jovem e ingênuo, e ganhar a atenção dele pode significar mais lucro para ela. E é o que acontece porque o Ivan fica fixado nela e pergunta se ela trabalha fora do clube, e ela concorda passando o próprio número de telefone. Logo, foi um bom investimento. Ela tem mais um cliente para conta. Na próxima cena, a gente vê a Nora no metrô a caminho de casa e a mudança é drástica. As luzes fortes do clube, que ajudam, inclusive, a compor uma cenografia muito dinâmica, mudam para cores pálidas e acinzentadas. Dentre essas cores, a gente viu muito laranja no clube, mas era uma cor muito vibrante e enérgica, e aqui, como eu disse, tudo parece mais cinza. Essas cores evocam a diferença entre a vida no clube e a vida fora dele. A gente também fica sabendo que a Nora prefere ser chamada de Annie, independente de onde ela está. Mas eu interpreto que, ainda que ela negue, existem duas versões dela. Annie é a estadunidense que trabalha no clube e a Nora é quem carrega a ancestralidade dela, já que foi o nome escolhido para ela. Além dos desejos que ela não fala em voz alta, os planos que ela não fala em voz alta, não performa, ela não expressa. Porque quem expressa e quem performa é a Annie. No metrô, a Nora está sentada em um banco, tomando o assento do lado também, enquanto ela descansa de olhos fechados, e ela parece ser outra pessoa. No clube, ela é expansiva e alerta, fora dele, encolhida e cansada, enquanto lá ela usa cores mais fortes. Fora dele, ela usa roupas escuras e que cobrem todo o corpo, como qualquer outra pessoa numa manhã mais fria. Quando ela chega em casa, a gente vê que não é um lugar muito confortável. Fica entre duas ruas estreitas, extremamente perto do trem que passa fazendo barulho nos trilhos. Mesmo assim, é hora de descansar depois de uma noite de trabalho. Um choque de cenas. O barulho do trem passando sobre os trilhos é substituído por silêncio quase total. A gente escuta apenas os passos dela descendo do carro e andando em direção à casa do Ivan. O lugar tem mais árvores e ruas largas, além de um segurança na portaria da casa. Só a entrada entre o portão e a casa do Ivan já é mais larga que o espaço entre a casa dela e os trilhos do trem. E a Annie está usando um vestido justo e curto e botas de salto. É difícil dizer se é o estilo dela, além de ser o que ela prefere usar para trabalhar, mas eu posso dizer que parece meio desconfortável. É interessante que, nesse cenário, o vestido dela seja azul, uma cor mais sofisticada para um lugar mais sofisticado, como quem simula fazer parte daquele mundo. O contra-plongé da câmera faz a casa do Ivan parecer enorme com relação a Annie. Ela está entrando em um mundo onde ela é vista como pequena, desimportante. Ela toca a campainha e na segunda vez que a gente vê o Ivan, ele desliza pelo chão de meias, como um adolescente, enquanto vai atender a porta. Ele é só uma criança adulta indo receber um agrado. Por volta do minuto 12, a câmera quase centraliza a Annie no frame. À esquerda mostra o Ivan, com uma roupa que parece um pijama, e à direita mostra o reflexo de corpo inteiro da Annie em um espelho, o que tem como propósito evidenciar ainda mais o contraste entre ambos. Ele, em sua vida confortável e segura,
E ela em uma posição desconfortável, mas também pronta para encarar o que for necessário. Por que ela precisa? Eu me pergunto se eu também posso dizer que a Anne do meio é a Nora, vendo o Ivan e o seu reflexo Anne, ou talvez aí eu já esteja pensando demais. Quando ele oferece uma bebida e a Anne diz que aceita uma água, ele pergunta se ela tem certeza e oferece uma coca, uma bebida doce e muito associada a um paladar infantil. E depois ele ainda fica irritado por não saber onde fica a água. Talvez ele tenha o costume de ter uma empregada para isso, que ele preferiu que não estivesse presente nesse momento. E é essa outra pessoa a quem ele recorre por um copo d'água. É o que eu digo. Os bilionários não sobrevivem sozinhos. O jeito que ele desliza até ela para entregar a água e depois fala para irem pro quarto, como se fosse um parque de diversões. Como ele sobe a escada correndo e a Anne precisa ir subir atrás dele. Como quem sobe até onde ele está no mundo. Depois também noto como ele tira a roupa como se fosse uma brincadeira, mas ela tira o vestido como se estivesse indo trabalhar. E a todo momento ela fala com ele como quem fala com uma criança, como se estivesse conversando com alguém que sabe menos, que vê o mundo de um jeito mais simples e que precisa de orientação. Também por volta do minuto 16 ela pergunta qual a idade dele, com cara de quem espera alguém bem mais jovem, e ele, por sua vez, acha que ela age como alguém mais velha. Mas ele tem 21 e ela tem 23. E cada um age como se tivesse responsabilidades totalmente diferentes sobre os ombros. Porque eles têm. Ela se intriga com o que ele faz da vida para ter a casa que tem e o dinheiro que tem e pergunta como quem realmente está interessada. E ele responde com 2 piadas antes de falar a verdade. Ele é um nepo baby. E isso não é uma profissão que ela possa tentar. E ele se acha tão no centro do mundo que se surpreende quando ela não reconhece o nome do pai dele. Ele fala o nome já fazendo uma cara de importância, meio que esperando uma reação de reconhecimento da parte dela, e ela entrega nada. Isso não faz parte do mundo dela. Interessante como ele reage também meio surpreso, meio ofendido, como se ter o pai que ele tem fosse uma conquista e não só uma coincidência. Eu estou sempre feliz. Previamente, a Nora tem uma conversa com a amiga dela que dá a entender que ela acha que essa conexão com Ivan pode ser um bom investimento. E assim ela vai se encontrar com ele de novo. Mas também a gente vê que ela se relaciona de forma fácil com ele. Parece que ela realmente acha ele uma companhia divertida, como eu tinha comentado antes. Mas a gente tem que tomar cuidado para nós mesmos, como público, não nos deixarmos envolver pela performance convincente dela. E é claro que depois que eles transam, ele pega o videogame para jogar com os amiguinhos. Então ele convida ela a passar o ano novo com ele. E como a Anne é uma girl's girl, ela já pergunta se pode trazer a amiga. Afinal, vai que ela consegue dividir algo desse mundo com ela. Outra coisa, na cena em questão, ela diz que ele pagou para estar com ela por 1 hora e ainda tem 45 minutos restando. E imagino que, de novo, é porque ela vê um investimento aqui, ela vê algo nisso, se for construída uma relação positiva entre os dois. E, seguindo nesse caminho, ele pede que ela seja namorada dele pela semana, que ela seja exclusiva com ele. Ele oferece $10.000 e ela pede 15. E eles fecham assim. Parece que tá indo bem para ela. E a gente percebe mais uma vez como o dinheiro para ele não é nada. Como para ele é só mais uma segunda-feira pagar alguém 10 mil para ficar junto durante uma semana. 10 mil por diversão, 10 mil por um status de relacionamento, não sei. E durante esse tempo, durante essa semana, a Anne vive um pouco do que o Ivan está acostumado a viver todos os dias. Uma vida sem trabalho, sem responsabilidades,
sem ouvir alguém dizer não. Inclusive, no minuto 32, ele pergunta para Annie se ela está feliz. Ela diz que sim e pergunta de volta o que ele fala. Sim, eu estou sempre feliz. Gente, a melhor ketamina que eu já provei foi em Vegas. Bastou uma garota falar isso pro Ivan dizer: ótima ideia, vamos para Vegas. Corta pra cena que nós, pessoas ordinárias, imaginamos que representa Nepo Babies no mundo todo. Chuva de champanhe em um avião particular com vários amigos que ele deve ter arranjado em alguns meses que ele nem deve saber o sobrenome. Quando ele chega no hotel escolhido, também descobrimos que não é a primeira vez dele em Vegas e também vemos como ele não se sente desconfortável em acuar o funcionário que recebe eles, se passando por uma pessoa sem paciência ou educação por outros. E é uma piada. Ele logo muda de postura. Mas essa piada só funciona porque ele poderia ser assim se ele quisesse. Ele sabe que pessoas em posição de poder como a dele podem agir como bem entenderem e ninguém vai impedir. Como diz a mãe dele lá no final do filme, meu filho não vai se desculpar com ninguém. E dá para perceber que a Nora fica levemente apreensiva, em dúvida se ele está sendo sério, já que ele poderia ser. E é assim que Ivan e os amigos saem de cena, o funcionário parece irritado por pessoas como ele. Eu posso apenas imaginar o horror que deve ser lidar com pessoas como ele todos os dias. Pessoas piores, inclusive, que não só brincam, mas que realmente levam para frente qualquer necessidade deles como se fosse urgência nacional. Já no final da semana, o Ivan diz que acha que ama a Nora no meio do sexo, e a gente vê ela levantar a sobrancelha como que em um tom de comédia. É significativo que nessa cena a Nora tá de costas para ele. Ele nem mesmo tá vendo o rosto dela. Não é ela que ele ama, e ela sabe disso. Então você quer casar comigo, Vânia? Você quer que eu seja sua mulherzinha? Nem o Ivan acreditava totalmente que, se casando com alguém nos Estados Unidos, a família dele deixaria isso passar sem consequências. E para pedir a Nora em casamento, só bastou uns dias divertidos com uma mulher que ele não conhece de verdade e que só estava performando na maior parte do tempo. Ela não teria espaço de ser completamente quem é se isso significasse algum atrito, porque durante essa semana ela foi paga para ser companhia dele. Ele ainda era um cliente. E acho que ela sempre soube que aceitar o casamento era um risco, que o Ivan não representava alguém sério, porque em nenhum momento ele pareceu ser. Mas talvez ela esperasse mesmo que ele representasse uma frente contra os próprios pais. Ela esperava? Talvez ela não esperasse, talvez ela se iludisse. Ela olha para ele enquanto considera esse pedido e eu imagino que ela vê um mundo de possibilidades que valem esse risco. Porque, afinal, quantas pessoas têm essa chance? Então, ela aceita. Ela aceita e se deixa levar pelo êxtase das próximas cenas, pela promessa de liberdade que a condição social do Ivan promete. Enquanto para ela o mundo vira de ponta cabeça e ela se sente livre da posição social que sempre esteve e do que isso significava. Para o Vânia, esses momentos foram legais, sim, mas nada em comparação. Ele nunca teve ideia do significado de tudo isso para ela, da promessa que era para ela. Eu estive pensando sobre a nossa lua de mel e eu acho que a gente deveria fazer isso na Disney. A Annie volta pro clube e se despede dos colegas e do chefe dela. Todos são atenciosos, fora Diamond, aquela que vê a Annie como competição. Mas é interessante como o chefe dela fala que todos os grandes apostadores estão roubando as melhores garotas dele. O que me caiu mal, como se as mulheres fossem parte de um comércio.
E conversando com a amiga, a Anne fala sobre como quer fazer a lua de mel dela na Disney, porque é o sonho de infância dela. E a amiga complementa falando sobre o quarto temático da Cinderela, e a Anne confirma que é disso que ela gostaria. E é assim que ela tem se visto nessa situação toda. Ela é a Cinderela da história, resgatada por um homem que está onde está por causa do seu nascimento elevado, e depois de conhecer a Cinderela por uma noite fora de contexto quando ela não era reconhecível, ele decide que está apaixonado por ela. Já na altura do minuto 42, a gente vê o casal na varanda mais alta da casa. A Nora se sente no topo do mundo. Enquanto a câmera se afasta, nós vemos a vizinhança ao redor e também que eles estão vivendo apenas uma história no meio de muitas. Eles só estão no topo do mundo deles, e lá na Rússia já estão sabendo desse casamento. E ninguém gostou da notícia. Já estão tentando entrar em contato com Vânia, mas ele não atende. E ele e Anne parecem dois adolescentes, ela abraçando ele no sofá enquanto ele joga. É estranho porque agora que ela tá casada, é de se imaginar que ela tenha mais liberdade de ser quem é. O que eu sinto é que ela ainda tá tentando se encaixar no que ele acharia legal. Ela está tentando ser uma cool girl, como a Amy Dunn diz no seu monólogo em Gone Girl. Nick amava a garota que eu fingia ser, a garota legal. Homens sempre usam esse termo, não é? Como um elogio definitivo. Ela é a garota legal. A garota legal é gostosa. A garota legal é parceira. A garota legal é divertida. A garota legal nunca fica brava com o namorado. Ela só sorri de um jeito envergonhado, amoroso, e então oferece a boca para ser fodida. Ela gosta do que ele gosta. Então, obviamente, se ele é um hipster que coleciona vinis e adora mangá fetichista, ela também é. Se ele gosta de Girls Gone Wild, ela é uma gata do shopping que fala sobre futebol e aguenta comer asinhas apimentadas no Hooters. Quando conheci Nick Dunn, eu sabia que ele queria uma garota legal. E, por ele, eu admito, eu tentei ser. Depilei a minha buceta até a pele ficar sensível. Bebi cerveja de latinha assistindo a filmes do Adam Sandler. Comi pizza fria e continuei vestindo 36. Chupei ele com uma certa regularidade. Vivi um momento. Fui totalmente parceira. Não posso dizer que não gostei de algumas partes. Nick despertou em mim coisas que eu nem sabia que existiam. Uma leveza, um humor, uma descontração. Mas eu tornei ele mais inteligente, mais afiado. Eu inspirei ele a chegar ao meu nível. Eu forjei o homem dos meus sonhos. E ele me levou ao nível dele. Um homem medíocre e burro. É isso, pessoal. Uma tradução mais literal da versão original. Se vocês substituírem Nick por Vânia, é isso que a gente tá vendo. Mas também não vou comparar porque eu acho Gone Girl um filme muito melhor, mas enfim. Voltando pra Nora, o olhar masculino, esse male gaze que vem do diretor, ele mostra muito essa cool girl. Ele mostra como ele vê a Nora, como ele quer que a Nora seja. Ele quer que a Nora seja essa garota legal. É por isso que ela tá sempre pronta pra qualquer coisa. É por isso que ela tá disposta a tirar a calcinha dela pra fazer lap dance. Porque o Vânia, não sei, porque ela gostou dele. Então ela resolveu abrir uma exceção porque ela é uma garota legal. Ela é uma garota legal, então ela segue ele na rotina dele. Ela não tem os próprios hobbies, ela não tem os próprios planos. É tudo sobre ele. E quando o Vânia foge, o filme tira o foco, que era mais dela, e se amplia para os homens com quem ela passa o resto do tempo procurando o Vânia, porque não era sobre ela. Voltando para Nora, ela parece meio desconfortável agora. Ela tá falando sobre a reação dos pais do Ivan, porque claramente o Ivan tá ignorando as ligações de alguém e ela quer ter certeza de que o seu lugar está seguro. Mas ela logo percebe que a família do Ivan é mais difícil do que ela pensava.
quando 2 homens entram na casa contra a vontade do Vanya e pedem para ver a licença de casamento, além de dizerem que ele se casou com uma prostituta e perguntarem se era ela. Ela já começa a ver que o Ivan não tem controle de quem entra ou não na casa. E por um momento a gente acha que o Ivan vai defender a liberdade dele de estar com quem ele quiser, levando em consideração a reação dele sempre indignada à invasão da casa e ao comportamento irredutível dos homens que entraram. Mas ele parece uma criança fazendo birra em uma cena que fica cômica, porque um dos homens que ele tenta empurrar a porta fora é muito maior que ele. Então parece um contraste entre uma criança e um adulto, uma criança que empurra o pai para fora do quarto. E mais um homem está a caminho, a gente vem a saber que ele é o padrinho do Vanya, que se chama Toros. Ele diz que os pais do Vanya estão indo buscar ele como um menino de escola e, provando o ponto dos pais, ele foge e deixa Anne sozinha na casa, com 2 homens que ela nunca viu antes. E aí a cena continua com um tom cômico, mesmo depois do Ivan ter saído. Ela acaba com a imagem séria que se imagina dos russos. Logo fica claro que os homens não tem intenção de machucar a Nora, na verdade ela acaba machucando eles, além deles parecerem desorganizados, e um deles, o Igor, também parece fora de lugar e desacostumado com a situação que ele se encontra. E foi disso que o Ivan fugiu, só para não precisar encarar os próprios pais. A Nora esperneia, morde um dos homens, quebra o nariz do outro, e isso tudo enquanto está com os braços amarrados. Ela é muito mais mulher que o Ivan é homem. Agora, é uma cena desconfortável, porque faz parecer que é a situação extremamente assustadora que ela está, porque ela está com 2 homens, depois ela está com 3 homens no mesmo ambiente que ela não conhece, homens que entraram à força na casa que ela estava, que ela acreditava ser do marido dela. Homens que param ela à força, um deles que amarra os braços dela com um fio de telefone, que segura ela no sofá, praticamente deitado em cima dela, que faz ela sentar no colo dele enquanto ele segura ela. Toda essa cena ela parece feita pelo diretor de forma a minimizar o quão assustadora é a situação para a Nora, quão assustadora essa situação seria para qualquer mulher, querendo contar uma história de uma menina daquele tamanho contra 2 homens maiores que ela, mais fortes que ela, um deles bem mais forte que ela, mais forte mesmo que o outro homem, como se não fosse nada demais, como se fosse uma situação para se rir, como se ela estivesse sendo exagerada, como se ela estivesse sendo histérica quando ela começa a gritar, quando ela tenta fugir a qualquer custo. Quando ela começa a gritar estupro, faz parecer que ela tá culpando eles de algo que não tá acontecendo, de algo que não é real, que ela tá mentindo, que ela tá colocando eles em uma situação desconfortável, em uma situação que outras pessoas, inclusive, possam acabar chamando a polícia e aí eles vão ser acusados de algo que eles não fizeram, pobres coitados, né? Quando, na real, para ela pode ser um perigo muito provável, sabe? Um grande potencial de alguma coisa assim acontecer nesse tipo de contexto. Uma coisa assim poderia acontecer com qualquer mulher. E quão real é que qualquer mulher do tamanho dela conseguisse fazer tanto estrago, conseguisse fazer 2 homens parecerem tão desarmados, inocentes. Ah, por favor, foi uma cena onde claramente quis fazer uma situação cômica de um provável estupro. Aquilo poderia ter sido uma cena de estupro. As poses em que a Nora foi colocada, as posições em que o personagem foi colocado, a forma como lidaram com ela, a forma como amarraram ela, como seguraram ela. A câmera está mostrando ela como outros homens na sala estão vendo ela, como uma mulher histérica. Tudo que o Ivan tem pertence ao pai dele. Você entende? O Ivan não tem nada. Sabe aquele quarto que vocês estavam fudendo? Aquele é o quarto dos pais dele. Você sabe onde é o quarto do Ivan? É aquele no final do corredor com um monte de nave espacial nas paredes. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque ele é a porra de uma criança.
por isso. Logo depois da Anora dizer que mal pode esperar para ter os filhos do Ivan e que provavelmente está grávida, o touro diz que espera que não, porque ele teria que cuidar disso também. De novo, uma demonstração que ela não tem liberdade sobre o próprio corpo, como se ela fosse um brinquedo que o Ivan usou e que precisa voltar para as configurações de fábrica antes de ser devolvido, porque era o brinquedo errado. É aí que o touro diz que o Ivan não tem nada e que ele é uma criança. Finalmente, ok, alguém disse em voz alta, e agora a Nora é obrigada a olhar nessa direção também. Ela precisa estar pronta para dar adeus a tudo se o Ivan for tudo que ela está escutando que ele é. Toda vez que o Taurus fala sobre como a Nora está numa realidade diferente da que ela imagina, a câmera foca no Igor. É isso que acontece quando ele diz que o Ivan envergonhou a família dele se casando com alguém como ela. Eu sinto que essa ponte feita entre o personagem dele e da Anora faz parecer que ele entende a Anora melhor que qualquer outra pessoa do filme, talvez exceto pela amiga dela que a gente conhece lá no início. E ainda assim ele tá presenciando coisas que a amiga dela não faz ideia. Vai ficando mais claro no decorrer da história. Ela acontece por conta das parecidas classes sociais entre os dois. Ele entende ela de um ponto que os outros não entendem. Parece que a Nora se sente também vulnerável, mais que o Igor sente por ela. Tudo isso apenas pelo foco da câmera e a atuação sutil do ator, porque ele nem tem falas nesses momentos. Ele nem mesmo está na nossa direção, porque ele está de perfil. E aquela cena que o Taurus tira o anel do dedo dela à força. Essa também foi dolorosa, extremamente simbólica, a crueldade da realidade tirando o sonho dela. Mas ela sente esse impacto e logo ela começa a se acalmar, a mudar a estratégia. O próximo passo é encontrar o Ivan. Vânia, a nossa hora ainda não acabou. A Nora encontra o Vânia com a Diamond, a mulher que sempre fez pouco caso dela. Ele estava com ela, assim como há 2 semanas ele estava com a Annie. Para ele, todos são substituíveis. O rosto não importa, o que importa é a diversão dele. E o anel de diamante foi que começou o sonho dela, e ironicamente a mulher com o mesmo nome foi o que ela viu quando o sonho começou a desmoronar. Voltando ao Vânia, é constrangedora a quantidade de vezes que a Nora precisa motivar ele a tomar uma posição falando que ele é um adulto. E o Igor tá lá, ouvindo tudo com uma cara de quem sabe que é um esforço perdido. O Vânia não está apaixonado por você, e nós não vamos aceitar isso. Quando eles chegam no aeroporto, o Garnick conta a história de como o Ivan um dia jogou quase 2 quilos de Kool-Aid na piscina para nadar com os amigos. Kool-Aid, a bebida. Eles destruíram o sistema de limpeza da piscina e custou $87 mil em danos. Eu sabia que ele tinha energia de alguma coisa que eu não estava conseguindo identificar. É a energia de adolescente youtuber. A mãe e o pai do Ivan chegam e quando a Nora diz que é parte da família, todos se mostram desconfortáveis. A câmera corta para cada um deles, cada um com razões diferentes para esse desconforto. Desde a mãe que se sente atacada, até os russos que parecem sentir vergonha alheia e vergonha de si mesmos, né? Eu diria, porque eles sabem que para essa família tão poderosa, eles não estão em uma situação tão diferente da Nora, não são vistos de forma assim significativamente diferente. A mãe, chamada Galina, além de dizer que ela não faz parte desta família, solta seu russo é constrangedor. E nesse momento a vontade que dá é que a Nora falasse sobre o inglês dessa mulher, que bom não é. Enquanto o Ivan segue sem fazer nada para defender a Nora, porque essa nunca foi a intenção dele. A mãe diz que ele não está apaixonado por ela e que ela e o marido não vão aceitar isso. A Nora fala pro Ivan que eles não podem entrar no avião e que eles precisam conversar, e o Ivan segue sem dar uma palavra para ela.
sem nem virar o rosto na direção dela. Até que, quando o Ivan tá subindo as escadas do avião, ela diz: Vânia, seja um homem e fale comigo. Então ele vira e diz: o que você quer que eu diga? E é simbólico que esse garoto tá acostumado com um script, que ele tá acostumado a ser mandado como ele deve viver, de certa forma, né? Porque de outra ele tem total liberdade. Porque qualquer senso de identidade ou individualidade não vale a pena para ele perder uma herança bilionária. A Nora olha para ele surpresa com a pergunta e a atitude dele, e ele continua: Você consegue entender que agora a gente precisa entrar no avião e voar para Las Vegas? Na verdade, ele fala: Você consegue entender que agora a gente tem que entrar na porra do avião e voar pra porra de Las Vegas? Enfim, não dá pra repetir todos os palavrões desse filme porque são muitos. Você entende? Você entende isso? É o que ele diz. E ele tem uma atitude de garoto, assim, mimado, insuportável. Mas ele também tem uma atitude que mostra pra ela finalmente como ele é com alguém que não está verdadeiramente no círculo social dele. Ele trata ela como uma pessoa estúpida, como uma pessoa indigna de respeito nesse momento. Que, como eu disse, vai além da classe. É sobre também o gênero. E ela diz, ok, né, então a gente vai fazer, né, pedir o divórcio. E ele diz, claro que sim, você é estúpida. É exatamente o que eu acabei de falar. E dá pra ver o jeito que essa frase bate nela. A atriz muda de expressão sutilmente, ela vai levemente pra trás, como se tivesse levado um tapa emocional com isso. E depois ele diz, e obrigado por fazer a minha última viagem para os Estados Unidos tão divertida. Ele tá contando pra ela o que ela sempre foi, uma distração, uma diversão, uma brincadeira. Ela era um acessório, ela era pra ele como a Iris de Companion, pra quem já assistiu. Então a Nora olha pra ele, ela veste a performance do início e diz, como Annie, assim, vocês se divertiam? E ele diz, sim, vamos. Como é de acordo com o caráter dele, ele entra no avião sem olhar para trás, como se não percebesse ou se importasse com o sarcasmo dela. E a próxima cena também é uma delícia. A mãe do Ivan, ela vai atrás dela para entrar no avião. E ela fala que sim, ela vai se divorciar, mas ela vai arranjar um advogado, processar o Ivan e a mãe e vai sair com metade porque ela não assinou o acordo pré-nupcial. E o Igor segura o riso. Essa cena é ótima porque ela tenta segurar o próprio lugar, independente do Ivan, né? Cancela o Ivan, vai ser ela contra todos eles. Mas também é um pouco triste porque é visível o esforço da Nora para não chorar, mas ela não se move, a câmera não se move, fica fixa, focada nela. A Galina tem de descer do pedestal, no caso, descer as escadas até a Nora. E ela também desce de outra forma, porque as próximas palavras dela são um golpe baixo. E aí corta pra Nora dentro do avião, porque pelo visto a ameaça convenceu ela. Também é terrível como a gente vê os pais do Ivan sendo pais, e a punição do Ivan é trabalho. O pai dele diz que semana que vem ele começa a trabalhar, e a gente escuta o Ivan dizer, como uma criança que volta de férias pra escola. A punição desse menino é um trabalho, algo que milhões de pessoas procuram todos os dias para se manterem. Pior, é um trabalho com um cargo e um salário sem dúvida altíssimos, algo que pouquíssimas pessoas conseguem na vida e a maioria delas são de famílias assim. São todos nepo babies. Isso pode ser um pouco fora de linha, mas eu acho que seria apreciado se o Ivan se desculpasse. O Igor fala isso assim que a Nora termina de assinar os papéis do divórcio ou anulamento do casamento e todos se chocam. Até ela se surpreende por um segundo. E a Alina diz, escuta, o meu filho não vai se desculpar pra ninguém. Isso tá claro?
A Nora diz que ele não vai se desculpar porque enfim, porque ele é covarde, né? Vamos tentar dar uma diminuída nos palavrões aqui. E ela fala isso 2 vezes. Quando ela já tá saindo, a mãe diz: "E você é uma prostituta nojenta." Ao que ela volta e solta a fala icônica desse filme: "E o seu filho te odeia tanto que ele se casou com uma só pra te irritar." E o pai dele começa a rir. O próprio pai, que a gente já viu que não se empenha muito em nada, é uma brincadeira pra ele também. E aí ela completa com: a sua família é um lixo." E ainda joga lá o cachecol e o casaco neles, depois da Galina provocar que o cachecol era dela. E aí quando o Ivan tá saindo, ele joga o casaco na funcionária que estava lidando com o processo lá dos documentos. E diz que é pra ela, como um petisco que se joga. Ele comprou o casaco pra uma e jogou o casaco pra outra. Eu gosto de Anora. Quero dizer, eu gosto de Anora mais do que de Annie. O Igor acompanha a Anora de volta. A gente vê ela tendo a primeira interação voluntária com ele. Depois ele ser a única pessoa a falar educadamente com ela, defender ela e acompanhar de volta para casa, ela deve ter começado a talvez mudar a perspectiva sobre ele. E depois de um tempo ele fala: "Eu gosto de Anora. Quero dizer, eu gosto de Anora mais do que de Annie." Ela faz graça do nome dele e ele diz que Igor é um bom nome, que significa guerreiro. É interessante porque em nenhum momento ele gritou, pareceu grande como o estereótipo de um guerreiro, mas ele claramente tá lutando de alguma forma nesse meio. É uma forma de luta ele reservar o próprio julgamento e ver a Nora como um indivíduo que merece respeito, ao contrário do que os demais pareciam fazer. Embora, claramente, isso seja o mínimo. E um tempo depois ele pergunta o que o nome dela significa e ela fala: "Nos Estados Unidos a gente não se importa com esse tipo de coisa. A gente não dá significado para os nomes." Acho que o sentido de tudo nos Estados Unidos é de qual classe social você vem, assim como no resto do mundo. É isso que tem significado, não o seu nome, quem você realmente é. Será? Por outro lado, é interessante como ela vê os Estados Unidos como um lugar que pode ser tanto sem sentido, como um lugar que você cria a sua própria identidade, independente de onde você veio. O que é claramente o que ela fez, né? O que ela tentou fazer, se recriando como Annie. E o que também é uma ilusão, porque até que ponto vai essa identidade que ela criou? Até que ponto essa identidade dá liberdade a ela? Então o Igor pesquisa o nome dela e diz que significa romã, luz e brilhante. E ele diz a última parte, brilhante, depois que ela corta ele dizendo que não está interessada em conversa. Parece que romã tem como um dos significados também fertilidade e abundância, o que é irônico. E pensando nisso, eu fui procurar o que significa os nomes do Vânia, da Galina e do Nikolai, que é o pai dele. E olha só que interessante, mais ironia. Ivan significa Deus concedeu. Foi Deus que me deu. Ai, ai, muito bom. Nikolai significa vitória do povo. Sim, super, super do povo. E Galina significa calma, tranquilidade. Uma pessoa super tranquila, realmente, como a gente viu, né? De qualquer forma, voltando ao nome da Annie, parece que ela precisa passar essa luz pra si mesma, sabe? Parece que ela precisa ser a própria fonte de luz. E aí o Igor continua mesmo assim, ele diz: "É bom que você não é parte dessa família." Ao que ela fala que não pediu a opinião dele. E aí ele fala que só tentou apoiar ela. E aí ela começa uma conversa sobre como ele na verdade machucou ela, agrediu ela, etc. Coisas que ele nega porque parece que ele vê a situação de um jeito diferente. Então ela leva para um lado mais pesado e fala que se o Garnick não tivesse presente, o Igor teria estuprado ela. E aí ele, surpreso, diz que ele não queria fazer isso. Ao que ela, com a expressão mais triste que eu vi,
até aquele momento no filme, ela fala assim, por quê? E aí ele fala que porque ele não é um estuprador. E ela responde dizendo que não, aqui é porque ele é covarde, né? Que ele não estuprou ela porque ele foi covarde. Sean, por que que você escreveu isso? Sabe? O que que é isso? O que que é isso? Por que que uma mulher, na situação vulnerável que ela se encontra, sozinha com esse homem nessa casa, falaria que ele não estuprou ela porque ele foi covarde? Ninguém, nenhuma mulher, nunca falaria isso. De novo, pela milésima vez, lembrando que esse filme foi dirigido por um homem. Tudo isso atravessa um olhar masculino e atravessa fetiches masculinos. E isso é, sem dúvida, um desses fetiches. Uma mulher falando que você não estuprou ela porque você foi covarde, pelo amor de Deus. Ela riu, mas ela fez uma cara extremamente séria quando ela falou aquelas coisas. O que eu acho que pode só representar que é assim que ela se vê, é assim que ela acha que é vista, como uma coisa a se tirar vantagem. E depois ela volta, joga lá uma manta para ele dormir no sofá, que é também uma manta vermelha, da mesma cor que o cachecol que ele deu para ela se proteger do frio lá atrás. Tudo bem que muitos acessórios são desse mesmo vermelho porque faz parte da paleta do filme, mas eu gosto de ver por esse lado, fazendo essa conexão entre eles. Então, no dia seguinte, ela levanta para ver que está nevando. É uma paisagem diferente, sem o Ivan, e significa também um momento mais frio para ela. O conto de fadas acabou e ela precisa deixar a casa. Não conte pro Touros. Momentos depois, ela já está em frente à casa, na casa dela, quando Igor entrega para ela o anel de diamante e pede que ela não conte pro Touros. Primeiro, por que ela faria isso? A gente lembra também que quando o Touros tirou o anel dela lá atrás, antes de fazer isso com as próprias mãos, ele tinha pedido ao Igor, que se mostra surpreso e fica meio sem reação de ter de tirar isso dela. Por isso, Touros acaba tirando ele mesmo e entregando o anel pro Igor. Pra sorte dela. Talvez seja uma espécie, então, de conto de fadas, mais dos irmãos Grimm ou algo assim. Uma história que passa por momentos sombrios e, no fim, a protagonista recebe alguma recompensa de forma inesperada. Uma recompensa que também é desproporcional aos acontecimentos. E a Nora fica muito parada depois disso, fica muito parada depois de receber esse anel. O que me fez pensar, será que ela vai ver o Igor como o próximo príncipe dela? Ou nesse caso, o Robin Hood dela? E de novo, nós temos uma cena com a Nora fixa em um lugar, e nesse caso sentada no carro do Igor. E o Igor desce as escadas da casa dela e volta pro carro. A outra cena foi a Galina, né, descendo as escadas do avião até ela. Essas duas cenas de duas pessoas indo até o mundo dela, em contraste com a primeira cena lá atrás, que o Ivan sobe as escadas de casa correndo e ela precisa subir até o mundo dele. Teve uma mudança nela também, uma mudança sutil. Ele tá indo até ela, mas está fazendo um movimento de descida, como se ela ainda precisasse se levantar. Ou talvez porque ela tá de volta na classe social dela. Não necessariamente significa algo ruim, mas coincide com momentos emocionalmente perturbadores para ela. Quando o Igor entra de novo no carro, ela diz: "Esse carro é muito você." E ele diz: "Você gosta dele?" E ela fala que não. Ela não gosta do carro, assim como ela não gosta dele, mas ela se sente sem apoio e melhor algo que nada. E ela quer agradecer ele pelo anel. Ela não sabe receber sem dar em troca. Não sei, mesmo que isso signifique usar o corpo como moeda. Então ela sobe no colo dele e, bem, tem toda aquela cena muito estranha e desconfortável. Parece ser desconfortável a princípio para ambos, inclusive, né, para ele também. Ele parece confuso
E por fim ela surta e começa a bater nele, se afasta dele, parece que se sente como se estivesse sendo usada. Ou coloca nele a culpa por ele ter aceitado isso, a culpa por ter aceitado usar ela como forma de agradecimento. Porque no fim, isso faz dele um homem como todos os demais. Mas eu não acho que é bem isso, eu acho que é mais porque ela se acostumou a ver o próprio corpo como essa moeda de troca. Ela se acostumou a ver o próprio corpo como um objeto de uso. Não que a culpa seja dela, nunca jamais. A vivência cotidiana com o trabalho que ela faz acaba entrando na cabeça dela, acaba sendo a experiência de vida dela. Então ela chora, como queria chorar desde muito tempo. A gente sabe que pelo menos desde a cena do avião, no mínimo. Então ele abraça ela e dá esse momento para ela. Ele segura ela. Esse final acaba sendo o único momento, um momento muito curto, que a gente tem uma visão da Anora. Da Anora e não da Annie. Da contradição da Anora, da tristeza da Anora, de quão perdida a Anora se sente. Mas é uma cena tão curta com relação a todo o resto do filme, é uma cena tão curta que a gente precisa assumir tanta coisa, porque nada é realmente dito com relação ao resto do filme, que tem tanto diálogo. E é por isso que eu digo que esse filme, embora ele seja interessante de algumas maneiras, quando a gente faz uma análise sobre as dificuldades da área de trabalho da Nora, um trabalho marginalizado, das dificuldades de diferentes classes sociais, de ser uma mulher nesse contexto, como a Nora é vista como um objeto, é vista como desimportante, mas falta. Eles poderiam ter mostrado mais a Nora, ao invés de a Annie, o filme todo. Eles poderiam ter mostrado a Nora e as dores da Nora, ao invés da glamorização da Annie, ao invés de tentar mostrar que a Annie se diverte com o trabalho que ela faz, que a Annie tem total controle, porque a Annie não tem. E a Nora, no fundo, ela sabe de tudo isso. Mas a gente não vê, a gente recebe uma cena muito curta no final. Como eu disse, a gente tem que assumir muita coisa porque não tem diálogo. Então, por fim, acaba sendo mais um filme que tem muita visão masculina sobre o que outros homens gostariam de ver no cinema também, sem dúvida, porque a quantidade de exposição de nudez feminina é gritante. Eu acho exagerada em alguns momentos, não precisa de tudo aquilo para a gente entender o que está acontecendo. A Mike Madison, jovem, não acho que ela fez tantos trabalhos. Ela aceita passar por certas situações que talvez outras atrizes não aceitassem. Então eu acho que é isso. E eu acho que, infelizmente, é um grande motivo para a Nora ter ganhado como melhor filme nos Oscars desse ano. Ganhou o Oscar de melhor direção pelo Sean Baker. O que isso quer dizer nesse filme? Não sei. Muita exposição desnecessária. A Mike Madison ganhou o Oscar de melhor atriz, que muita gente estava esperando, inclusive eu, que fosse para Demi Moore ou que fosse para Fernanda Torres. A gente queria, né? A gente sonhava que fosse talvez para Fernanda, mas não indo para Fernanda, que é o que parecia mais esperado, né? Eu realmente achava que iria pra Demi. Eu achava mesmo, e foi muito chocante que tenha ido pra Mike, que inclusive foi apontado por muitas pessoas como que A Substância, né, é um filme sobre como mulheres vão perdendo cada vez mais o espaço, né, o pouco espaço que já se tem conforme elas vão envelhecendo. E ela fez esse filme maravilhoso, assustador, porém muito bem feito. Crítica que realmente é uma crítica. E no fim das contas, quem levou o Oscar foi a mais jovem, por um filme onde ela expõe muito esse corpo jovem. E isso não é culpa da atriz, pelo amor de Deus, tá? Porque ela fez um bom trabalho, ela fez uma boa atuação. E aí o Sean Baker também recebeu o Oscar de melhor roteiro original, como eu disse, o que pra mim foi um surto. E também recebeu de edição, se bem me lembro, né, em edição, que pelo visto também foi feita pelo Sean. É isso, eu não acho que a Nora
merecia tantos Oscars, mas não acho também que seja tão surpreendente, porque é comum Oscars serem dados a filmes que usam desse discurso, né, de estarem fazendo uma crítica que é valiosa. Mas é isso, para a Nora realmente fazer valer as críticas que se propõem, a Nora precisava de mais tempo de tela, e não o Annie. Eu sou a Rai, e esse foi o Sétimo Andar.